E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos aí. Bom, vamos aí para mais uma aula. Agora, ácidos nucleicos, beleza? Bom, nós estamos vindo aí estudando bioquímica e a gente já viu aí boa parte dos compostos orgânicos e inorgânicos aí dos seres vivos. Água, sais minerais, que são inorgânicos, proteínas, carboidratos e lipídios. Então vamos dar continuidade agora com os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, assim como esses outros que eu acabei de citar, proteínas, lipídios e carboidratos, são macromoléculas também, só que são formados por sequências de nucleotídeos. Tá? As proteínas têm sua menor parte, o seu monômero, tá? Que são os aminoácidos. Os carboidratos têm os monossacarídeos. E os ácidos nucleicos são formados pela união de vários nucleotídeos. Tá? Os ácidos nucleicos estão envolvidos geralmente com a parte genética nossa aí, né? Com a transmissão e uso da informação genética, e são dois tipos: o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá? Todos dois são polinucleotídeos, formados por muitos nucleotídeos juntos, unidos. Vamos lá, mas o que é um nucleotídeo que forma tanto o DNA quanto o RNA? É essa estrutura que a gente está vendo aqui embaixo. Ó, tá? Um nucleotídeo é um monômero, né, a menor parte que é de um ácido nucleico, que é formado por um grupo fosfato, que eu estou representando aqui só com o fosfato, né, mas na verdade é o ácido fosfórico, que é o H3PO4. A gente tem uma pentose, que para quem não lembra, pentose é um tipo de carboidrato, para ser mais específico, pentose é um monossacarídeo de 5 carbonos. Tá, ó, professor, mas tem um carboidrato no nucleotídeo? Tem um carboidrato no nucleotídeo, sim. Tá? E uma base nitrogenada. Nós vamos estudar cada um desses componentes aqui. O que é o grupo fosfato, qual a sua importância, quais são as pentoses que estão presentes no DNA e no RNA, e também quais são as bases nitrogenadas. Mas vamos pegar parte por parte para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei com vocês, tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados pela união de milhares de nucleotídeos. E aí vem a pergunta: como que esses nucleotídeos se juntam? Eles vão se juntar por ligações chamadas de fosfodiéster. E aqui nesse desenho a gente pode ver isso. Se você vai observar a setinha aqui, ó, você tem aqui, nessa setinha que eu estou passando aqui agora, nessa parte do desenho, um nucleotídeo, né? O grupo fosfato, a pentose e uma base nitrogenada. Tá? E você pode observar que ela está se ligando aqui embaixo um outro nucleotídeo. Grupo fosfato, pentose e aqui o A, né? O A, o G, que depois a gente vai falar o que é isso, a base nitrogenada. Tá? Essa ligação que eu estou até mostrando aqui agora, que é a mesma daqui, que vai ligar uma pentose no grupo fosfato, é chamado de ligação fosfodiéster. E essa ligação que é responsável pela formação dessas fitas aqui, ó. Aqui a gente tem um desenho clássico, né, da molécula de DNA, e essa ligação fosfodiéster forma essas fitas, tá? Essa fita azul aqui, da direita e da esquerda. Então você pode ver aqui, ó. Aqui você tem um nucleotídeo que está se ligando a outro nucleotídeo. Essa ligação aqui entre a pentose e o grupo fosfato é que a gente chama fosfodiéster, ok? Beleza. Continuando então agora, base nitrogenada. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Estão aqui representadas: citosina, timina e uracila, adenina e guanina. Elas são representadas pela letra maiúscula do seu nome, né? Então, citosina C, timina T e assim por diante. Tá? No DNA não está presente todas e no RNA também não. No DNA nós temos 4 dessas 5 presentes, que são a citosina, a timina, a adenina e a guanina, ok? O RNA, por sua vez, vai ter na sua constituição a citosina, a uracila, a adenina e a guanina.
Então, observem que adenina, guanina e citosina, elas são comuns tanto ao DNA quanto ao RNA. No DNA, nós temos a timina, especificamente, e no RNA, a uracila, como base nitrogenada. Tome muito cuidado, porque muita gente usa adenina, timina, guanina como se fosse um nucleotídeo completo, e não é. Não é isso, tá? Quando eu falo adenina, timina, guanina e citosina, eu estou falando de apenas uma parte do nucleotídeo, só a base nitrogenada. Então não usem como sinônimos. Ah, adenina é um tipo de nucleotídeo. Não, adenina é um tipo de base nitrogenada. Bom, continuando então, como eu falei, né, podemos verificar que timina está presente somente no DNA e uracila só no RNA. Essas bases, essas 5 bases, elas são divididas em 2 grupos. Nós temos as bases pirimídicas e as bases púricas. Tá? As bases pirimídicas são aquelas que têm na sua estrutura molecular apenas um anel. Só um anel de estrutura molecular, como a citosina, a timina e a uracila, você pode ver nesse desenho aí. Já a base púrica, elas vão ter 2 anéis. Existe uma coisa muito importante, porque nós vamos ver mais para frente que essas bases elas são complementares, essas bases elas se ligam, tá? E aí tem uma regrinha, que é sempre assim, ó, você vai ter uma base pirimídica, sempre se ligando a uma base púrica, tá? Então, a gente pode ver isso aqui agora, ó. Vamos começar aqui primeiro no DNA. No DNA você tem adenina, timina, guanina e citosina. Sendo que você vai ter sempre uma adenina que tem afinidade por timina, se liga à timina. Tá? Aqui a gente pode ver que ela se liga através de 2 ligações que são chamadas de ligações de hidrogênio. Professor, quanto que essas ligações de hidrogênio vão ser importantes? São importantes para formar a estrutura do DNA. O DNA não é formado por 2 fitas? Pois então, como a gente já sabe disso, para formar a fita é ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos. Para que essas fitas se unam, formando a dupla fita, você tem que ter a ligação de hidrogênio. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse desenho, você pode ver a timina se ligando à adenina por 2 ligações de hidrogênio. A guanina, ela pode se ligar à citosina. A diferença é que, em vez de ser 2 ligações de hidrogênio, são 3. Então, geralmente, os pontos do DNA que tem mais guanina e citosina, eles são mais estáveis, justamente porque são 3 ligações que ligam essas 2 bases aqui, tá? Aqui, gente, sempre vice-versa, tá? Adenina se liga a timina, timina se liga a adenina. Guanina a citosina, citosina a guanina, ok? Bom, no caso do RNA, é a mesma coisa, só que com uma diferença. Como não tem timina, entra a uracila no lugar. Tá? Então, a adenina se ligará à uracila e a uracila se ligará à adenina, da mesma forma que a timina faz no DNA. Bom, vamos passar agora para as pentoses. Ok? Então, saímos das bases nitrogenadas. Olha aqui, ó, a setinha, saímos da base, vamos para as pentoses. Estamos estudando nucleotídeo, meus queridos. Existem 2 pentoses nos nossos ácidos nucleicos. O RNA, que está presente na ribose, inclusive o nome RNA vem muito disso, né? Ácido ribonucleico, né? É o ácido que tem a ribose como pentose. E o DNA, ácido desoxorribonucleico, porque tem uma pentose chamada desoxorribose. Se você comparar a estrutura delas, elas são basicamente idênticas, com uma diferença, que é aqui, ó. Você pode reparar no carbono 2 aqui, ó, que aqui está ligado a um OH, e aqui só há um hidrogênio. E no próprio nome já deixa isso claro. O que é uma desoxorribose? É uma ribose que perdeu um oxigênio. Aqui, ó, de destituído, ox de oxigênio. Então, eles são a mesma coisa, só que a desoxorribose, que forma o DNA, tem um oxigenamento. Preste atenção aqui, ó, que eu falei com vocês que as pentoses elas têm 5 carbonos, né? Então, aqui, ó, cada ponta dessa vai ter um carboninho. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e o carbono 5 está aqui fora do anel. Bom, é muito importante lembrar isso, principalmente
fiquem atentos com esse carbono 5 aqui e esse carbono 3 aqui. Quando nós formos estudar duplicação de DNA, vai ser muito importante saber o que significa esse 5 e esse 3 aqui, tá? Então já fiquem atentos a isso aí, que mais para frente vai ser importante. Bom, então vamos lá falar de forma geral do RNA. O RNA, onde ele é produzido? No núcleo da célula. O RNA, meus queridos, ele nada mais é do que uma cópia de um pedaço do DNA, tudo bem? Ele é formado, geralmente, por uma fita só, tá? Por uma fita simples só. Tem no seu nucleotídeo a ribose, como base nitrogenada, uracila, adenina, guanina e citosina, e o grupo fosfato, tá? Existem 3 tipos de RNA. RNA-M, que é mensageiro, RNA-T, que é o transportador, e RNA-R, que é o ribossômico. O RNA mensageiro, ele é muito importante porque é ele que leva o código genético do DNA para o citoplasma, onde ocorrerá a tradução. Como eu falei com vocês, o RNA ele é uma cópia de um pedaço do DNA. Quando a gente quer pegar a informação genética que está no DNA e através dela produzir uma proteína, isso só vai ser possível com a produção do RNA. Então, o RNA mensageiro, ele é basicamente o quê? A cópia do DNA, a cópia de um gene, que vai ser importante para a gente para alguma coisa. Então, é feito a cópia daquele pedaço de DNA que você precisa ali, e através daquele RNA você vai produzir proteínas. Esse RNA, que é a cópia do DNA, é o RNA mensageiro. Existe também o RNA transportador, que faz parte do processo de síntese de proteína também, só que a função dele é transportar aminoácidos. O RNA mensageiro, o objetivo dele é produzir uma proteína? Pois então, para você produzir proteína, você precisa de aminoácidos. O RNA transportador é que tem a responsabilidade de trazer esses aminoácidos para a produção de proteína. E por último, o RNA ribossômico, que ele vai fazer parte do ribossomo. O ribossomo é a organela onde vai acontecer a síntese proteica. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem o RNA transportador, que tem essa forma aqui, a gente já fala que é a forma de trevo, tá? Carregando aqui os aminoácidos, ó. Tá? A gente tem aqui o RNA mensageiro, que é essa fita aqui embaixo, e a gente tem o RNA ribossômico, que forma a estrutura toda que a gente está vendo aqui, que vocês já conhecem, que é a estrutura do ribossomo, ok? O DNA. O DNA, ele já possui 2 fitas pareadas, né? Aqui dá para ver isso direitinho. Eles ficam geralmente com essa estrutura que vocês estão vendo aí na figura B, que a gente chama de dupla hélice, né? Opa, volta lá, passou aqui. E aqui a gente tem uma estrutura mostrando aqui também na parte interna proteínas que vão ajudar no processo dessa formação da dupla hélice, que são chamadas de histonas. Tudo bem? Bom, o DNA são 2 fitas, tá? Em dupla hélice. No nucleotídeo, você vai ter a desoxirribose, base nitrogenada, timina, adenina, guanina, citosina e o fosfato. Geralmente existe uma relação de bases, adenina e timina, né, que é o número de adenina dividido pelo número de timina, tem que ser sempre igual a 1. É como elas são complementares, né, gente? E guanina por citosina, também a 1. Onde você encontra o DNA? Você encontra no núcleo das células eucariotas, nas células procariotas, que não tem um núcleo delimitado, no nucleoide, tá? E também pode encontrar no citoplasma, onde ou na mitocôndrias ou nos cloroplastos, no caso dos seres que têm cloroplastos, tá? Mitocôndrias e cloroplastos são as únicas organelas que possuem material genético. Então o DNA você pode encontrar nelas ou no núcleo nucleoide, ok? Bom, aqui um quadrinho, resumo, só para facilitar ainda mais o estudo de vocês, né? Então, RNA, fita simples, DNA, fita duplas. RNA como bases púricas, que são aquelas que têm 2 anéis, adenina e guanina. DNA, adenina e guanina também. As bases pirimídicas no RNA, uracila e citosina. No DNA, timina e citosina. Como pentose, no RNA, ribose. No DNA, desoxirribose. Função:
síntese de proteínas, no caso do RNA mensageiro transportador, e formação dos ribossomos, no caso do RNA ribossômico. E o DNA, armazenamento e transmissão de informação genética. Tudo bem? Ficamos por aqui, depois a gente volta com a síntese proteica, duplicação de DNA, produção de RNA e produção de proteínas, completinho. Ok? Meus queridos, fiquem com Deus, estudem, façam atividades e até a próxima. Tchau para vocês!